Olá, turma! Eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre as unidades 1 a 4 e é uma orientação de estudos, né? Mas isso não exime a responsabilidade de vocês de estudar todo o conteúdo. Lembrando que a nossa temática é empreendedorismo e que vocês podem contar comigo para esclarecer as dúvidas de vocês através do fórum e da central de mensagens. Então, começar falando sobre a unidade 1, né? A unidade 1 ela trata as características do mercantilismo da Revolução Industrial. Quando a gente olha para essas características, por que essa proposta da unidade 1? Para a gente entender como funciona o empreendedorismo hoje. Então, se eu olhar para o mercantilismo, para a Revolução Industrial, eu consigo entender esse processo de empreendedorismo que a gente está vivendo hoje, né? É entender todo o caminho do empreendedorismo até a era, que é a nossa era agora, da pós-industrial, que é a era do conhecimento. Então, na era do mercantilismo, existia uma contraposição ao feudalismo, né? E existia a intervenção do Estado na economia. No feudalismo, não, mas no mercantilismo, o Estado ele já intervinha na economia. E aí, qual era a proposta do Estado? A proposta era estabelecer barreiras tarifárias, né? E medir apoio à exportação. Então, na verdade, ele queria já começar a criar barreiras para tarifas, né? Então, o Estado já pensava basicamente como se pensa hoje. E claro que com algumas características diferentes, mas já começou a pensar já nessas tarifas, diferente do feudalismo. E aí a gente entra na Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial, né? Foi a introdução de novas tecnologias. Na verdade, as ferramentas elas foram substituídas pelas máquinas, pela tração animal. A tração animal ela foi substituída pelos motores a vapor, certo? Então, assim, tudo se tornou mais tecnológico. Essa é a grande chave da virada de chave do mercantilismo para a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, através das máquinas, né, com a introdução das máquinas, observou-se o ganho de escala das empresas. Então, existia o quê? Porque eu tenho máquinas, eu tenho uma escala maior, então eu faço uma produção em escala, certo? E aí, como eu produzo em escalas, eu ganho muito mais através dessa produção em escala. A Revolução Industrial, conforme está no material de vocês, ela é marcada por três momentos, né? A primeira fase da Revolução Industrial é uma fase que ela é predominantemente marcada pela associação às manufaturas, certo? Então, essa primeira fase ela foi mais construída com um olhar sobre a produção artesanal. Já a segunda fase da Revolução Industrial, que é mais ou menos de 1815, que é de 1815 a 1900, ela já foi marcada pelas novas tecnologias de transporte, os veículos automotores, locomotivas. Ela foi marcada pela introdução de barcos a vapor, pela introdução dos aviões, certo? E também pelas fontes de novas fontes de energia, como, por exemplo, a hidrelétrica e o petróleo. E aí houve esse surgimento, né, da hidrelétrica e petróleo, que é um surgimento extremamente importante para a relação empreendedora de hoje. A terceira fase da Revolução Industrial, ela foi marcada pela introdução da globalização dos processos de industrialização. Quando a gente olha para essa terceira fase, a gente observa o quê? Novas fontes de energia. Na segunda fase, a gente olhava para a hidrelétrica e para o petróleo. Na terceira fase, a gente olha para a energia nuclear, para a energia eólica, para a energia solar. E no mais também para a expansão dos meios de comunicação e grande aumento de consumo de massa. Então, existem diferenças entre essas fases, certo? Que são perceptíveis, são marcadas por esses pontos que eu acabei de abordar. E no mais, no seu material também, lá no finalzinho do seu material, vem falando da era pós-industrial. Que era essa, gente? É a era que é marcada pela internet, pelo surgimento da internet, né? Que foi basicamente a partir de 1969. E com esse surgimento da internet, houve uma característica diferente nas relações de mercado. E essa era, ela é chamada, ela é conhecida pela era do conhecimento ou da informação, né? É percebido, através dos historiadores perceberam, né, que houve um processo de desenvolvimento da humanidade. Então, através dessa era, houve esse processo de desenvolvimento da humanidade. Então, a unidade 1, ela passa por esses pontos que são importantes
para a gente entender o processo de empreendedorismo de hoje. A unidade 2, ela fala sobre o perfil do empreendedor. E aí a proposta é definir o empreendedorismo. E aí eu trouxe uma citação de Marianne Mayer, que fala que ser empreendedor ou empreendedor é tornar-se um agente de transformação da própria vida da comunidade, construindo algo de valor para a sociedade. Pessoal, observe que ser empreendedor é muito mais do que abrir uma empresa. É você ser um agente de transformação da sua vida e da comunidade. A proposta do empreendedorismo é você impulsionar o motor econômico e social. Então, para você impulsionar a sociedade, a economia, não necessariamente você precisa abrir uma empresa. Existem alguns tipos de empreendedores que não necessariamente é esse empreendedor empresarial. E aí é importante, enquanto definição, entender que ser empreendedor é criar algo, é construir algo de valor para a sociedade. Então, pode ser, ainda que seja dentro da sua empresa, ainda que seja criando algo de valor dentro da sociedade, dentro de uma instituição não governamental, você pode ser empreendedor, desde que você crie algo de valor para a sociedade e que você funcione, né, para construir esse impulso aí, que você seja um construtor desse impulso do motor econômico e social. E aí, ainda nessa unidade 2, tem uma proposta, né, vem apresentando dois teóricos que têm umas propostas desse olhar sobre o empreendedorismo. O primeiro é o Jean-Baptiste, que ele fala, ele trata o empreendedorismo como uma atividade associada a uma atividade econômica, que foi a primeira definição, que está lá de 67 a 32, e também um tão conhecido Joseph Schumpeter. Schumpeter, ele associava os empreendedores ao desenvolvimento econômico também, né, assim como Jean-Baptiste, mas ele também associava os empreendedores à inovação e ao aproveitamento de oportunidades em negócios. Então, Schumpeter ele trouxe um conceito, que é um conceito muito conhecido na área do empreendedorismo, que é de destruição criativa. Ele fala o seguinte, né, que numa economia de mercado, novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócios. Ou seja, ele fala o seguinte, tem que ter novos produtos, e esses novos produtos vão destruir os velhos. É isso. Essa é a concepção de destruição criativa de Schumpeter. Ainda na unidade 2, tem um outro conceito de empreendedorismo de Dornelas, que ele fala que os empreendedores, eles são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. Aí eu pergunto, e vocês? Vocês são pessoas assim, diferenciadas, que têm motivação singular? Vocês são pessoas que não querem ser mais um na multidão? Que querem ser reconhecidas, referenciadas e imitadas? Que querem deixar um legado? É essa a proposta de Dornelas, né? A referência de Dornelas ao empreendedor, como uma pessoa extremamente diferente. E ainda por definição, eu trago o Peter Drucker, que é um teórico bem conhecido na administração, que ele fala que ser empreendedor é uma forma de ser e de se comportar em sociedade. É uma atitude de vida que se manifesta nas diversas dimensões e setores da sociedade. Observem que já já a gente vai ver as características empreendedoras. E quando eu falo em ser empreendedor, não posso dizer que eu sou empreendedor porque eu abrir uma empresa, eu posso ser um empresário, pura e simplesmente, mas não ser uma pessoa empreendedora, não ter as características empreendedoras. E se eu sou uma pessoa empreendedora, eu posso também trabalhar numa empresa, ser um intraempreendedor, né? Um empreendedor que está dentro de uma empresa, e ter essas atitudes que são características empreendedoras. Importante para vocês aqui observarem que o empreendedorismo ele está ligado à sua vida pessoal, também à sua vida profissional. E aí, o conceito de empreendedorismo ele está associado a práticas proativas e inovadoras, como disse lá Schumpeter, né? Como a gente observa hoje na sociedade, uma pessoa empreendedora ela tem que ser proativa, ela tem que se antecipar. E ela precisa ser inovadora, não pode ficar só aguardando, né, a maré, esperando o barco
para onde o barco vai levar. Não, ela precisa criar estratégias, ela precisa pensar de uma maneira diferente, certo? Isso é ser empreendedor. E aí essa unidade 2 traz para vocês as características empreendedoras, também conhecidas como as competências empreendedoras. Pessoal, o empreendedor é uma pessoa que busca oportunidade e iniciativa. É uma pessoa que está atrás de oportunidade, mas ele não só busca, né? Ele tem a iniciativa, certo? Então, busquei a oportunidade, eu tenho iniciativa de iniciar, eu tenho também persistência, olhar, observar e falar assim, não, eu vou persistir nesse negócio, eu vou persistir no trabalho dentro dessa empresa. Enfim, é uma característica, a segunda característica empreendedora, né? Então, primeiro, o empreendedor ele busca oportunidades e tem iniciativa, ele é uma pessoa persistente. O empreendedor, ele corre risco, gente. Pessoal, ser empreendedor, né, o risco ele está associado ao ser empreendedor. Você procurar algo novo para fazer. Quando você procurar algo novo, você está correndo risco, naturalmente, né? Só que você não vai correr um risco sem calcular. É preciso calcular os riscos. Então, o empreendedor ele corre riscos calculados. No mais, ele tem exigência de qualidade e eficiência. Ah, não vou correr risco qualquer, não vou observar a qualidade do meu negócio, ou enfim, a qualidade da minha trajetória profissional. Quando eu falo em ser empreendedor, eu tenho que olhar para a exigência de qualidade, tenho que pensar na qualidade e na eficiência. No mais, o empreendedor, que está ali no ponto 5, ele é comprometido. Ele busca informações. O empreendedor é uma pessoa que busca informações. Está o tempo todo atrás de informações. Senão ele não pensa em algo novo, né? É uma pessoa também que estabelece metas, cria um planejamento e monitoramento sistemático. Então, engana-se quem pensa que o empreendedor ele só tem uma ideia nova e coloca em prática e pronto. Não, ele planeja. Se for um empreendedor que seja um empreendedor que vai abrir uma empresa, ele faz um plano de negócios ou procura outros instrumentos, né? Faz um Canvas, procura outros instrumentos para monitorar, para planejar e monitorar o negócio dele, certo? Então tem que ter planejamento e monitoramento, tem que ter uma rede de contatos. Imagine se sozinho a gente consegue fazer alguma coisa. Claro que não, né? Tem que pensar na persuasão e na rede de contatos e também na independência e autoconfiança. Se você não for autoconfiante, você não consegue alcançar patamares maiores. Então é importante pensar nessa independência e autoconfiante. Essas são as características essenciais do empreendedorismo. Então, se você se diz empreendedor, se você quer ser empreendedor, segundo o Sebrae e diversos outros autores, essas são as competências ou as características empreendedoras fundamentais. É ideal olhar para cada característica dessa e pensar se vocês se encaixam dentro dessas características ou o que fazer para desenvolver cada característica dessa. A unidade 3, ela vem falando sobre o empreendedorismo na era do conhecimento. E aí, ela fala que a era do conhecimento também ela é conhecida como a era da informação, certo? Ela é uma época em que a informação ela troca de mãos com muita velocidade. E aí é preciso ter agilidade na tomada de decisão para ter um grande diferencial competitivo. Nessa era, a era do conhecimento, cresce o setor de serviços. E aí vem citado dois conceitos dentro dessa unidade 3, que são conceitos importantes para entender um pouco mais como essa era do conhecimento impulsiona as pessoas, né? Que é o crowdfunding, que ele traz a internet, né? Ele traz uma rede, a internet, que pode ser uma excelente aliada na hora de buscar alternativas de financiamento para realizar os projetos. Na verdade, esse conceito ele está ligado a plataformas colaborativas. É um financiamento coletivo. Então, você tem uma ideia muito boa, você torna pública essa ideia e aí busca financiamento através de plataformas que são plataformas colaborativas, né? E por isso é chamado de financiamento coletivo, porque cada pessoa vai demonstrar o seu interesse por financiar o seu negócio. E também o crowdsourcing, que é o processo de se conectar com grandes grupos de pessoas pela internet para obter expertise
tempo ou recurso. É uma ação colaborativa. Ou seja, você está precisando aprender mais sobre um negócio. Você está precisando aprender mais sobre um processo de produção, por exemplo. Você se agrupa, procura pessoas daquela área, se agrupa, você passa o seu conhecimento e também aprende a partir dessa ação colaborativa. A unidade 4, ela vem trazendo um empreendedorismo no Brasil. E aí, inicialmente, né, ela traz a GEM, e eu vou explicar já já o que é. E ela traz que os países impulsionados pela eficiência são caracterizados pela industrialização e pelos ganhos em economia de escala, com predominância de grandes organizações intensivas em capital. Ou seja, se os países que são mais impulsionados pela eficiência, eles têm uma ligação com esses ganhos de economia de escala. Ou seja, se eu produzo em escala, quanto maior a minha escala, e eu conseguir atrelar isso à qualidade, eu posso atrelar isso também à minha eficiência, certo? E aí, olhando para o Brasil, né, o que fala essa unidade 4 olhando para a nossa realidade e cenário de Brasil? Sobretudo, tem uns dados lá, mas, sobretudo, é que entender que para empreender no Brasil, eu estou falando de empreendedorismo empresarial, tá, gente? Criar uma empresa não é uma tarefa fácil, né? O processo de abertura de empresas é lento, ele é burocrático, ele é caro. E a gente ouve isso o tempo todo nos noticiários e entende o quanto a carga fiscal ela impulsiona, ela pesa nesse processo de empreender, certo? Então, os incentivos, não existem grandes incentivos para se empreender, ser um empreendedor empresarial aqui no Brasil. Então, não é uma tarefa fácil. Mas essa unidade 4, ela traz também um legado, que é a Lei Complementar 128, que fala sobre o microempreendedor individual. Ele traz essa citação porque é algo que ficou bastante em voga durante alguns anos e é importante pensar o quanto as pessoas se lançaram a ser empreendedoras a partir dessa lei complementar. Então, o quantitativo de empreendedores aumentou a partir dessa lei complementar. Ainda trazendo ainda na unidade 4, empreendedorismo no Brasil, vem falando um pouco sobre os dados, né, do monitoramento de empreendedorismo global, que é a tão conhecida GEM. Ela é o maior estudo unificado de atividades empreendedoras no mundo e traz dados de empreendedores de todo o mundo. Então, a GEM ela agrupa as economias dos países participantes em 3 níveis, adotando critérios de relatório de competitividade global. Qual é a ideia dela? Olhar para todos os países, né? Ela cria uns critérios, olha para os países e olha como está o empreendedorismo nesses países. Ela agrupa os países de acordo com seu desenvolvimento e de acordo com alguns critérios, né? Então, a GEM ela usa 3 agrupamentos. O primeiro agrupamento são países impulsionados por fatores, e ela define esses países impulsionados por fatores como economias dominadas pela agricultura, de subsistência e negócios extrativistas, com uma forte dependência do trabalho e dos recursos naturais. Um outro agrupamento dos países é países impulsionados pela eficiência. Então, ela olha se os países eles têm umas economias caracterizadas pela industrialização e pelos ganhos em economia de escala, com predominância de grandes organizações intensivas em capital. E o terceiro agrupamento são países impulsionados pela inovação, que são economias onde os negócios são mais intensivos em conhecimento, destacando o setor de serviços. Então, ela vai agrupar os países de acordo com esses critérios e vai olhar como é que eles se desenvolvem. E aí, esse sistema, né, esse estudo, ele é bem reconhecido mundialmente, porque, inclusive, ela compara os países de acordo com seus impulsos, né? Então, ela não está comparando os países que não têm similaridade. A GEM é muito conhecida. E aí, gente, acaba a unidade 4 e o meu conselho, né, a minha orientação é que vocês não deixem para estudar em cima da hora. No mais, eu estou lá para esclarecer as dúvidas de vocês. E esses foram os principais pontos
a ser discutido nas unidades 1 a 4. Contem comigo, qualquer coisa, basta falar lá pela central de mensagens, pelo fórum de dúvidas, ok? Contem comigo, vamos em frente.